Vibe Mundial FM. Estamos de volta, chegando para te fazer companhia em 1 hora de programa hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui Dr. Renato Martins. Boa tarde, Dr. Renato. Boa tarde, Samira. Tudo bem? Tudo bem? E você é muito bem-vindo aqui na Vibe Mundial. Eu que te agradeço. A gente vai bater um papo sobre saúde e a gente vai falar de muitas coisas relacionadas à saúde, mas a gente está entrando numa especialidade que para muitos o nome é novo, né? Mas o que vocês atuam acaba sendo bem expandido, que é a fisiatria, né? Sim, você é médico. Sou médico fisiatra, né? Na verdade, a gente tem 2 nomes para a especialidade. A gente chama de fisiatria ou medicina física e reabilitação. Então, a gente cuida, enfim, de toda a parte de reabilitação dos pacientes. E mesmo aqueles pacientes que não têm alguma deficiência, mas têm alguma dificuldade, a gente tenta ajudar eles a ter uma melhor funcionalidade e qualidade de vida. Vamos dar um exemplo, você está com dor nas costas. Então, eu como médico fisiatra tenho que tratar da sua dor nas costas para a gente poder, para você poder ter uma vida normal de novo. Para você poder voltar às suas atividades, tanto laborais quanto esportivas. Então, a gente acaba cuidando desde essa parte de dor, que é dita como, enfim, menor, enfim. E a gente trata também de pacientes muito graves, pacientes com sequelas de AVC, pacientes que quebraram a coluna, pacientes que foram amputados, uma série de pacientes aí com uma deficiência mais grave, aquele paciente, enfim, que a gente diz que tem uma deficiência maior, né? Independente das dores. Independente da dor. Esse é o trabalho do fisiatra. A definição de fisiatria é o médico que cuida das pessoas com deficiência e de dor, né? E a gente tem esse trabalho aí. Eu gosto muito da frase dizer que o fisiatra é o médico da qualidade de vida. Legal, né? Isso. Por excelência, o médico da qualidade de vida. Então, enfim, eu gosto sempre de dizer que eu sou médico e fisiatra. Né? Porque ser médico compreende, enfim, entender de tudo um pouco, enfim, estar pronto para tudo, que nem agora, que, enfim, houve um chamado maior, eu acabei participando aí do covidário do HC, né? Onde eu trabalhava, eu fazia 2 papéis, um como médico de clínico geral, de tratamento de Covid, de tratamento clínico, enfim, generalizado, e outro que era a parte de reabilitação. É lógico que a gente não dissocia as 2 coisas, mas didaticamente a gente dissociou. Sim. Então eu tinha os residentes com os quais eu trabalhava a parte de clínica médica, de tratamento de Covid, e tinha os meus residentes da fisiatria, onde a gente trabalhava a parte de reabilitação em si, em fase aguda de Covid. Você foi chamado para o covidário, né? Os médicos chamam de covidário o espaço onde estão os pacientes com Covid. Isso. Né? Para muitos esse termo é novo. É novo. Covidário. Mas você dentro do HC tem outras atividades. Sim, lá eu sou médico fisiatra, eu desenvolvo um trabalho hoje em dia de 40 horas semanais dentro do HC, eu sou médico concursado e eu tenho diversos ambulatórios, né? Então eu cuido de pacientes que quebraram a coluna, eu cuido de pacientes que tiveram sequela de AVC ou sequela de um traumatismo intracraniano, que dá uma coisa parecida no final das contas motora com AVC. Eu tenho ambulatório de doenças neurodegenerativas e neuromusculares, então o fisiatra ele tem uma área de atuação muito ampla. Eu cuido desde bebês recém-nascidos até idosos. E eu gosto muito de tratar crianças. Eu trato crianças com paralisia cerebral, eu trato crianças que têm distrofia de Duchenne. Os desafios da carreira, Exatamente. Né? E uma doença até que está na moda, que eu tenho bastante criança no ambulatório, que é a atrofia muscular espinhal, que é a AMI, que a gente tem falado muito aí nas mídias, porque tem uns remédios muito caros. Houve até uma polêmica aí de um remédio que foi aprovado pela Anvisa para tratamento, que é o mais caro do mundo. Milhões, né? Exatamente, que é o mais caro do mundo, 8 milhões. 8 milhões? 8 milhões o novo remédio. Uau! Então, assim, e a atrofia é uma doença séria e que a gente sabe que ela existe, né? Sim, é tão rara, não? É muito rara, mas, enfim, a gente tem bastante paciente. Como o HC ele acaba concentrando um rol de doenças muito graves, então a gente acaba recebendo, enfim, do país inteiro, tudo aquilo que é muito grave, né?
e a gente acaba tendo acesso a mais pacientes com aquela doença rara. Sim, né? entendi. Então, no meu ambulatório de doenças raras, por exemplo, tem um paciente que tem uma doença eu conheço ele mais 2 no Brasil que tem a doença, né? Então, assim, a gente acaba recebendo esses pacientes, e é até engraçado, porque a primeira vez que você vê um paciente desse, você fala, olha, eu não sei nada sobre a sua doença e a gente vai estudar junto. Eu prometo me comprometer e vamos ver e vamos trabalhar junto. Eu lembro quando esse paciente chegou, faz uns 8 anos para mim, e eu falei exatamente isso. Hoje em dia eu já publiquei diversos trabalhos com a doença, enfim, eu já virei alguém que entende um pouco da doença, da evolução da doença, do prognóstico. Então, o trabalho do HC é extremamente gratificante, né? Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com os casos mais difíceis que tem. É o que acaba chegando, vai Acaba direto chegando para lá, direto né? pra gente. Até pela relação com a Faculdade de Medicina da USP, Sim, né? sim. Né? Sim. Com esse A trabalho. gente acaba dando aula também de vez em quando na faculdade, nos congressos da faculdade, tudo. Existe uma relação íntima entre o hospital e a faculdade de medicina. Eles são indissociáveis. Muito legal isso, É. né? E a gente, quando dá notícia a respeito da faculdade, a gente automaticamente está falando do hospital também. Sim. E É uma vice-versa coisa quando está só. relacionada à medicina. Vamos falar mais especificamente da dor. Mas antes eu quero saber, sabe o quê? Você fez fisiatria aqui no Brasil mesmo? Como que está esse mercado no Brasil? A minha Ou você fez carreira médica é um pouquinho diferente da habitual, né? Então, eu me formei médico, enfim, acabei indo para a França, fiz 3 anos de neurocirurgia na França. Quando eu estava no 3º ano de neurocirurgia, acabei, enfim, abandonando a residência, retornando ao Brasil, onde eu fiz a fisiatria na Faculdade de Medicina da USP. Fisiatria, então foi aqui mesmo? Foi aqui mesmo. A USP oferece essa E nesse meio especialidade. tempo eu fiz especialização de dor na França, enquanto eu estava fazendo a residência. Eu sou especialista lá e sou especialista aqui também. Depois eu fiz a subespecialidade, enfim, a área de atuação, como a gente chama, aqui no Brasil também. A tua relação com pacientes com dores ou de reabilitação acaba sendo uma preferência pessoal? Quando você foi levado para essa área, você sempre quis trabalhar com esse tipo de paciente? Independente, paciente é paciente de qualquer forma, e você trabalha com a qualidade de vida. Sim, né? sim. Eu sempre fui muito voltado, desde a faculdade de medicina, para estudos da neurologia. Né? Eu sempre fui muito fascinado pela neurologia. E quando eu decidi largar a neurocirurgia, a gente tinha, enfim, todo aquele conhecimento já de dor, de neurologia, enfim. E aí eu optei por continuar na área, trabalhando com aquilo que eu já gostava. E hoje eu sou muito mais feliz tendo essa qualidade de vida de fisiatra, né? O neurocirurgião, ele tem que acordar, sei lá, sábado, 3 horas da manhã para ir ver um paciente de emergência no hospital. Ou tem que dar plantão, ou tem que ter alguém de retaguarda. O fisiatra não. Uma residente nossa escreveu numa rede social essa semana, a gente fez uma brincadeira. Por que você quer ser fisiatra? E ela respondeu, porque o fisiatra não trata de gente que está morrendo, ele trata de gente que quer viver. É isso aí. Né? Então, assim, na neurocirurgia, nas emergências e tudo, a gente acaba tratando de pessoas que estão muito graves, que estão à beira da morte, que é fascinante. Eu adoro emergência, já trabalhei no SAMU de São Paulo, já trabalhei em pronto-socorros públicos e privados e tudo, mas, assim, isso é uma faceta da medicina. Mas é realmente muito melhor você ver uma evolução da qualidade de vida da pessoa. E você acaba também procurando a sua própria qualidade de vida. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhava dia e noite, eu dava um monte de plantão. Hoje em dia, enfim, eu tenho horários durante a semana que são para mim, como hoje, por exemplo, em que eu tô aqui. E esses horários eu tenho muito carinho por eles para dedicar esse tempo para mim mesmo. Então, acho que a fisiatria, enquanto especialidade, ela oferece uma qualidade de vida para o profissional muito grande e uma recompensa que é satisfatória. Eu acredito que sim. Tem alguma relação com equipes multidisciplinares? Vocês acabam fazendo parte, por exemplo, um trabalho conjunto com um fisioterapeuta, com outros profissionais? Uma coisa que todo mundo me pergunta sempre, você que é médico, fisiatra, o que você faz? Você briga muito com os fisioterapeutas? Eu falo, não, de jeito nenhum.
Na verdade, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. O fisiatra dificilmente trabalha sozinho, né? Tem a parte médica que a gente tem que resolver, de ajustar medicamento para, enfim, melhorar a dor, para diminuir a rigidez de um paciente que tem um problema neurológico, que a gente chama de espasticidade. Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer da parte médica, infiltração, injeção de toxina botulínica para diminuir a rigidez, ou para cefaleia, enfim, uma série de indicações aí de toxina botulínica para salivação do paciente que tem Parkinson, por exemplo. Então a gente acha que Botox serve para estética na testa? Não. O Botox originalmente ele foi criado para enfim, tratar estrabismo e foi dado por um oftalmologista. E aí a gente veio evoluindo com a toxina botulínica ao longo do tempo exatamente e chegamos aí ao uso hoje em dia que a gente tem. Que é o estético, muito divulgado, mas principalmente esse neurológico ligado a doenças crônicas, que a gente tem bastante uso também. Fantástico, né? E é importante a gente falar isso. É. O nome mesmo oficial é toxina botulínica. Toxina botulínica. Botox é o nome da marca que ficou divulgado, né? Enfim, eu não tenho nenhum conflito de interesse que fica dito, né? Mas assim, é só que é realmente uma marca que fica que nem Gillette. Gillette barbeador, né? Exatamente. Então, a gente acaba vinculando a marca ao nome. Foi isso mesmo. O que desencadeia a dor, Renato? São vários processos, mas antes de falar da dor, eu só queria finalizar, porque a sua última pergunta foi essencial, que o fisiatra ele precisa de uma equipe, né? Então é assim, a nossa equipe dentro do Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas, que é o INREA, que nem a gente tem o INCOR, a gente tem o INREA, que é o nosso próprio Instituto de Reabilitação. Que legal. E aí dentro do INREA a gente trabalha como equipe multidisciplinar. É impossível você reabilitar um paciente que tem uma grande incapacidade sem ter uma grande equipe. Então a nossa equipe ela é composta de serviço social, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeira, fonoaudióloga, enfim, é uma grande equipe. A gente tem musicoterapeuta, a gente tem engenheiros que ajudam a gente a desenvolver os materiais. A própria máscara que eu estou usando hoje foi desenvolvida dentro do Instituto junto com a Poli. Ela é impermeável e, enfim, resistente, lavável, apesar de ser de um material muito barato. Então é bem interessante, a gente acaba desenvolvendo produtos. Então, assim, tem os técnicos de órteses e próteses, e é o que eu brinco. É muita gente. Quando a gente fala em equipe, a equipe vem desde a recepção até o administrativo. Não é só a própria equipe que está pondo a mão no paciente. Como é que eu vou tratar um paciente que tem uma doença grave, se for para um pronto-socorro, não vai ser bem recebido porque a pessoa desconhece a doença, e não é uma falta do médico, é que ela é tão rara que desconhece a doença. Então, muitas vezes o que eu falo, olha, se esse paciente ligar, me avisa que a gente faz o encaixe para a semana que vem. E aí a recepção ela tem que ser sensível à gravidade da doença e dialogar comigo para poder acolher esse paciente. Então, o acolhimento de um paciente, ele não vem de uma equipe só terapêutica de saúde, ele vem desde a recepção. O acolhimento ele é muito amplo e a gente enfatiza isso muito dentro do Instituto de Reabilitação e da própria rede Lúcio Montoro. Muito legal. Isso é importante porque é a porta de entrada também, né? A partir do momento que eu chego num centro deste, eu sou recebida por alguém. Sim. E aquilo já fica como uma marca até eu chegar até você. Sim, a gente né? enfatiza muito isso. Então, a equipe não é só o fisioterapeuta que interage comigo. E quanto a conflitos com o fisioterapeuta, não existe nenhum. Nunca. A gente trabalha junto, é muito agradável, você muitas vezes tem maior conhecimento sobre uma doença, você orienta. Eu não vou falar para ele, faz o exercício de levantar o braço, não, ele escolhe o programa dele. Mas eu vou orientar, esse paciente você pode fortalecer, esse paciente é melhor você não fortalecer, porque senão ele fica mais fraco. Então tem várias coisas que a gente orienta o terapeuta, conforme a doença que o paciente tem. Mas quem decide a terapia é lógico que é o terapeuta. A gente dá os parâmetros para a terapia. Mesmo porque você fez toda uma consulta, né? E ainda falando de equipe, enfim, a gente faz regularmente reuniões de equipe, né? Então, enfim, originalmente a cada mês de terapia a gente deveria fazer uma reunião de equipe. Muitas vezes pelo serviço está muito agitado, a gente não consegue cumprir um mês certinho, mas para ver exatamente a evolução do paciente nas terapias. Muitas vezes existe uma falha de adesão do paciente, existe, de repente, uma falha da equipe se empenhar também, isso pode acontecer. Então, a gente tem que identificar os erros durante a reabilitação
para oferecer uma melhor reabilitação mais eficiente para o paciente. Então, a gente sempre está se falando. É essencial, né? É essencial. A comunicação. Isso faz parte de uma gestão, né? Sim, sim. É importante a gente estar falando isso também na área da saúde, porque a maioria acredita que até eu chego lá, passo pela recepcionista, chego até o médico e ponto final. Mas eu passo por outras situações, do mesmo jeito que o país está passando por inúmeras situações diferentes, quando eu vou me encaminhar a um tratamento, é a mesma coisa. Sim, sim. Né? E uma coisa que eu falo, assim, eu amo a minha equipe. Que maravilha. Não existe fisiatra sem equipe. Se existe alguma picuinha dentro da equipe, a gente ajusta logo. Tem gente que é todo resolver, mundo né? profissional, é pelo bem do paciente, acabou. Tem que resolver logo, né? Sim, Para sim. não afetar o tratamento daquele paciente. Esse modelo também. que a gente criou, inclusive, é reconhecido internacionalmente hoje em dia. A professora, enfim, a nossa chefe, a doutora Linamara Rizzo Batistella, ela batalhou muito para a gente ter um negócio que chama CARF, que é uma validação internacional como centro de referência, centro de excelência em reabilitação. E hoje em dia a gente recebe muitos profissionais de fora para conhecerem o nosso serviço. É realmente uma coisa incrível o que a gente tem criado dentro do Instituto. Acaba sendo uma escola. É uma escola. É uma escola, não é uma tem jeito. escola. Além de ser escola da vida para vocês, né? Sim, E para quem passa é muito por comum lá. a gente ter italianos, peruanos, bolivianos, enfim, japoneses passeando pelo Instituto. A gente sempre tem uma visita por lá. É muito bom. Qualquer hora eu vou lá fazer uma visita para vocês. Tá mais do que convidado. Para conhecer esse centro, Claro, né? Porque é claro. diferente. Me diz uma coisa, agora nessa época de pandemia, como que ficou o atendimento de vocês exatamente para esses pacientes que já estavam encaminhados? Surgiu até a resistência deles em ir até o hospital devido a esse isolamento? Ótima pergunta. Assim, eu acabei logo no começo da pandemia, enfim, a gente estava com medo, a gente não entendia nada sobre o vírus, a gente sabia que pegava e matava, que tinha que entubar, então a gente acabou tendo muito medo e a gente começou a falar, puxa, lá pro dia 15 de março, eu lembro bem, a gente falou, puxa, é melhor não receber o paciente aqui porque ele tem fator de risco para ter uma forma grave de Covid. Como é que a gente vai fazer? Aí, enfim, a diretoria tomou a decisão junto com a professora de exatamente, enfim, a gente fazer um teleatendimento dos pacientes. Logo no começo da pandemia, a gente pegava o telefone e ligava, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Você teve algum sintoma de Covid? Você tem alguma dúvida sobre o Covid? E a gente começou a conversar com os pacientes e orientá-los a não vir para consulta. Ou, enfim, vir para consulta se ainda houvesse condições. E com o passar do tempo, eu acabei indo para o Covidário, né, logo em seguida, mas a gente se reestruturou enquanto instituto e o que aconteceu foi um suporte, enfim, à distância mesmo, um teleatendimento, enfim, bem compreensivo, onde a gente tinha uma fisioterapeuta ao vivo com o paciente, mostrando qual era o exercício que tinha que fazer. A gente tinha conexão, foi criada uma plataforma, a gente tinha conexão onde a gente conversava com os profissionais que estavam lá, agora não, mas enfim, eu não estava, então a gente tinha uma conexão direta com os pacientes, onde a gente fazia consulta online, perguntava as demandas, por exemplo, um paciente que tem uma grande deficiência e quebrou a cadeira de rodas, ele precisa ter essa cadeira de rodas trocada. O senhor precisa de uma nova cadeira? Está acontecendo algum problema? A órtese que o senhor está no pé, ela está confortável, não está? Puxa, então pede para um parente trazer aqui que a gente vai pedir para fazer um ajuste. Então a gente manteve os serviços essenciais da reabilitação e reinventou a reabilitação, isso é um mérito total da professora. Ela reinventou a reabilitação de uma forma, enfim, à distância. Mas a gente viu que existem dificuldades nesse atendimento. Não é igual. Também. O trabalho que a gente faz é realmente ao lado do paciente, né? A gente sabe que o encostar no paciente traz para ele um benefício, a gente sabe que acolher, enfim, fisicamente, dar a mão para o paciente, um abraço, melhora o estado do paciente, e isso a gente sentiu muita falta mesmo, né? E hoje a gente está gradualmente retomando as atividades e muitos pacientes ainda se recusam a vir por medo do Covid, apesar da gente ter tomado todas as precauções para que, é lógico, o ambiente ficasse, enfim, totalmente saudável e, enfim, sem uma exposição para os pacientes. Mas acaba tendo um respeito com esse que tá com Total, medo e total continua respeito. dando total atenção, porque é humanizado. Lógico. A Né? gente individualiza muito os atendimentos e a necessidade de cada um. Tem paciente que precisaria estar em terapia, mas fala, eu não quero ir.
não tem problema. A gente vai, enfim, dar alta para o senhor do modelo de teleatendimento agora. Quando o senhor se sentir confortável a vir para a consulta, a gente acolhe o senhor de novo e a gente represcreve o programa de reabilitação e aí o senhor faz fisicamente aqui na unidade. Vamos aguardar aí a evolução da medicina em relação à Covid para a gente poder fazer esse trabalho. Então a gente dá todas as opções para o paciente. Tá perfeito mesmo, porque muitas pessoas gostam de estar ali com Sim. vocês naquele momento, Sim, até para sentir o toque, né? exatamente. Né? Independente do toque existir ou não, mas tem a proximidade. Muitas vezes, por exemplo, um terapeuta, um fonoaudiólogo, ele vai testar para um paciente se ele engole bem ou não. Sim. Então, não vou nem usar o exemplo da fisio e da TO, porque elas são profissionais que têm que encostar no paciente por 1 milhão de questões. Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, isso. A fonoaudióloga tem que testar uma disfagia no paciente, não tem como fazer isso à distância. Uhum. Como é que a gente vai saber se o paciente engasga ou não à distância? Sim. É muito difícil, é um teste que tem que ser feito pessoalmente. Então, assim, a gente acaba pedindo para o paciente, olha, a gente vai dar algumas orientações, tudo que dá, mas tem uma limitação. A telemedicina, ela veio para contribuir para a medicina atual. Você acha que vai ficar? Mas eu acho que fica de alguma forma. Eu, pessoalmente, preferi não fazer teleatendimento dos pacientes novos, tá bom? Eu preciso examinar o paciente para saber quem é. Mas no consultório, por exemplo, meus pacientes antigos, teve uma paciente minha muito querida que falou para mim, doutor, o senhor faz uma teleconsulta, eu pago o senhor. Eu falei, eu já faço teleconsulta desde que a gente se conhece. Toda vez que você tem um problema, eu não te ligo. A gente não resolve por telefone, porque eu já conheço o teu caso, eu te examino todo mês e tal. Então, isso é a telemedicina que a gente faz há anos. É você manter um contato próximo do seu paciente, enfim, daquele que você já conhece, já examinou e tudo, manter um contato próximo do paciente e tratar das coisas que ele tem que ele tem como urgência. Você dá um remédio, o paciente passou mal com esse remédio, ele te contacta, você orienta se diminui a dose, se muda o remédio ou não. Então isso a gente já faz há muito tempo. E você tem um histórico daquele paciente, Exatamente, você acompanha, você conhece. É diferente. Então assim, se telemedicina é isso, eu já faço há muito tempo. Com certeza. Agora eu respondo ao WhatsApp de pacientes diariamente, enfim. Agora, o teleatendimento no modelo de uma nova consulta, sem estar presencial com o médico, sem o médico conhecer o paciente, eu acho que a gente consegue dar algumas orientações. Mas a consulta médica completa é só na presença do profissional e com exame físico. Como não dá para ficar tudo online, né, doutor Renato? Não dá. Mas tem diversas coisas que a gente passou a orientar e dá para fazer por exemplo, enfim, durante essa pandemia eu tive um burnout, né? Um burnout real, até dei uma entrevista para a revista Exame. Você teve? Eu tive. Foi bem difícil, daqui a pouquinho a gente fala de pandemia, mas e o primeiro acolhimento que eu tive por um psicólogo, eu estava numa crise de choro, e o primeiro acolhimento eu liguei para o número de saúde mental dos profissionais de frente do HC, foi uma psicóloga que me atendeu, ela conversou comigo meia hora, 1 hora, até a gente identificar que eu não estava bem. E aí eu pedi ajuda para minha diretora, ela me deu prontamente o telefone de saúde mental. Quando eu liguei para eles, eu fui acolhido por uma psicóloga que me fez ver que eu não estava bem, que eu estava com burnout mesmo e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer teleconsulta. E tem algumas especialidades que até é possível, com o psiquiatra e com a psicóloga. Onde a gente conversa ao vivo, via vídeo e tal. Então, tem umas especialidades que eu acho, e é muito prático, você evita o deslocamento, enfim, você mantém uma proximidade ideal, né? Eu acho que é interessante. Para algumas especialidades, talvez fique mais do que para outras. Para uma especialidade onde a gente examina o paciente como a nossa, a gente precisa pôr a mão, fazer uma infiltração, enfim, sentir um músculo, ver como está a articulação, é uma coisa. Agora, para um psiquiatra que tem um paciente que está, enfim, não está muito ruim e tal, ele não precisa ver tanto a expressão gestual e tudo, eu acho que é possível, enfim, a evolução do teleatendimento. Eu acho que vai depender da especialidade. E o teleatendimento, para mim, foi tudo de bom, essencial. Eu era um paciente novo, demorei lá uns bons 15 dias para me recuperar, mas nunca deixei de trabalhar. Já imaginou? Ainda tem que se deslocar para outro consultório? Nós estamos terminando o primeiro bloco. Passa rápido, né? Fala
e o papo Eu falei tá bom. que eu falava bastante. Mas o papo tá bom. Tô conversando com o Dr. Renato Martins, ele é fisiatra, trabalha no HC, tem consultório próprio também. Tá aqui falando mais do que histórias, né, da fisiatria, tá falando da vida da gente, né? A gente tá falando de ser humano. Sim, o médico é uma pessoa também, né? É uma pessoa. Não é um super-herói. Tanto que teve burnout, tá aqui para contar essa história pra Exatamente. gente. E eu gosto muito dessa história, daqui a pouco a gente continua, mas eu gosto muito dessa história para alertar os outros profissionais. Que é um Eu ajudei, assunto sério. depois que eu tive meu burnout, eu ajudei diversas pessoas a identificarem o próprio burnout. Muito legal. Tô conversando com o Dr. Renato Martins, se quiser já seguir ele rapidinho aí no Instagram. É Renato Martins, Dr. Renato Martins. Dr. Renato Martins. Assim, lá no Instagram, corre lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu tô conversando com o Dr. Renato Martins, que tá aqui batendo um papo comigo. Ele se intitula médico e fisiatra. Ou seja, ele é médico especializado em fisiatria. Até engasguei para falar a palavra. Mas a gente está aqui descobrindo que especialidade é essa e como ela faz parte da vida da gente, né, doutor? Sim, sim. A gente incrível. é bem presente aí. Você me perguntou uma coisa interessante no começo da entrevista. Como é que é a especialidade no Brasil? Uhum. Então, em comparação com outras especialidades, nós temos poucos especialistas. Mas existem muitas vagas para residência, né? Uma especialidade extremamente interessante. A gente tem, hoje em dia, no Hospital das Clínicas, 10 vagas de residência para fisiatria. Então, atenção aí, futuros médicos. Anualmente, aí é uma especialidade muito bacana e que tem um mercado que está crescendo. Quer dizer, os hospitais, eles descobrem o fisiatra e eles veem, por exemplo, que o fisiatra ajuda o paciente a sair mais rápido do hospital, ajuda o paciente a sair melhor do hospital. Então, aquele paciente que sairia em cadeira de rodas, muitas vezes aos nossos cuidados, e logicamente com toda a equipe de reabilitação junto, a gente consegue fazer com que esse paciente não saia em cadeira, que saia já andando. Legal. Então, existe uma valorização dentro da medicina da nossa especialidade, porque eles veem que a gente faz diferença nos índices de melhora do paciente, nos índices comerciais do hospital, enfim, a gente traz bastante benefício para toda a cadeia, enfim, da saúde. Porque aí vai melhorar o coração dele, vai melhorar a mente dele, né? Ele vai estar mais sociável, porque não vai ficar se escondendo, Sim. né? Tem, acho que, várias vertentes aí por trás disso, né? Tem um monte. Eu acho bem interessante. Agora, com a pandemia, as pessoas passaram a sentir mais dor? E tiveram Muita mais dor. resistência a ir ao médico? A gente descobriu coisas muito interessantes. Dores até diferentes? Relacionadas, enfim, ao home office, né? Então a gente está tendo aí uma série de pacientes, doutor, eu não sei o que o paciente chega para ele, doutor, eu não sei o que aconteceu, mas desde que eu estou em home office eu estou com uma dor nas costas. E aí a gente faz não só as orientações de exercícios, alongamentos, etc e tal, acompanha com fisioterapeuta se for necessário, mas a gente também orienta a postura do paciente. Eu tenho usado muito a terapia ocupacional para me auxiliar, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem um caso, enfim, até daqui, que é isso mesmo, ele está em home office e ele tem posturas de trabalho ruins, então eu pedi que uma terapeuta ocupacional fosse olhar o posto de trabalho dele, exatamente para a gente adaptar isso melhor, e está trabalhando conjuntamente com uma fisioterapeuta, onde está fazendo um fortalecimento de certos grupos musculares para evitar as dores que tem. Então a gente identifica esses problemas, isso é novo, a gente não tinha o home office, a gente não tinha posturas prolongadas. Quando você está no trabalho, alguém te chama para tomar um café a cada, sei lá, 40 minutos, 50 minutos. Você está em casa, você quer terminar aquilo logo, você fica sentado 4, 5 horas. E você está, de repente, sozinho ou com mais outra pessoa que também está trabalhando. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu oriento muitos pacientes mesmo no home office, tente se levantar a cada 45 minutos, tomar uma água, ir no banheiro, olhar a janela, olhar o dia, né? Enfim, ter um minuto de lazer, de descontração, para a gente poder dar uma relaxada no corpo todo. Mas é um fenômeno que a gente tem visto, você tem razão. Imagino. A vida é movimento, né? A gente foi feito para se movimentar. E agora, né, com as novas gerações, a gente sabe que se movimentam menos até. Sim. Por isso que acabam indo para academia ou fazer caminhadas e tal. Mas antes tudo era feito a pé. Tudo era feito em movimento. O ser humano foi feito para isso. E talvez lá no passado tivessem menos dores, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma nova perspectiva
o tratamento da dor, mas é interessante, essa dor que vem junto com a pandemia, ela não é só a dor física, é a dor, enfim, psicológica, Também. é a dor da alma, é a dor do sofrimento de estar isolado, de estar ansioso com o que vai acontecer depois, quando que o filho volta para a escola. O que eu costumo dizer, Se vai ter a dinheiro. dor ela é multifatorial. Eu não. A Sociedade Internacional de Dor redefiniu, enfim, o que é dor depois de 40 anos. Isso é usado pela OMS. Qual que é E é um distúrbio real ou potencial expresso, e aí vem a nova qualificação, por exemplo, como é que um paciente mudo vai exprimir a dor se ele talvez não se comunique direito? Consegue. Então a gente colocava que dor é uma lesão real ou potencial, referida ou entendida como tal, e aí que vem, se entendida como tal foi a nova definição, da parte biopsicossocial, certo? Então a gente tem que entender como é que é a relação da pessoa com o mundo, como é que está o humor da pessoa, a gente tem que entender como é que está a parte física da pessoa. Então a dor ela é multifatorial. Existe a dor aguda, lógico, eu bati a perna, eu tenho dor, mas o prolongamento daquela dor e o quanto você vai sentir de dor quando bater a perna vai depender de indivíduo para indivíduo. Com certeza. E aí que entra a multifatorialidade dos componentes da dor. E aquilo pode ir embora logo, como pode ficar. Exatamente. Por Por um que bom que tempo, tem dando gente... indício de outros problemas, talvez. Exatamente. Por que que tem gente que acaba batendo a perna e fala não foi nada, esquece da dor? E por que que tem gente que bate a perna e cria uma dor crônica que vai dar, por exemplo, uma doença que é, enfim, a síndrome complexa regional de dor, né? Então, que é uma coisa extremamente complexa de ser estudada e tratada. Então, assim, tem diversas possibilidades de desencadear uma dor crônica, mas isso está muito relacionado não só à dor física, está relacionado a tudo que aquela pessoa vivencia, tudo que aquela sofre junto com a dor. E a gente não trata só da dor no local, a gente trata da alma, a gente tem que acolher, a gente tem que entender. Uma coisa que eu brinco, né? O paciente chega no meu consultório e eu falo assim, olha, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, talvez algumas sejam estranhas, mas deixa eu terminar tudo, depois você me conta a sua história. Aí eu pergunto assim, você tem filho? Tenho. Você é casada? Sou. Quantos anos tem teu filho? Ah, meu filho tem 1 ano, então você carrega no colo, para mim isso é importante. Você trabalha? Trabalho. Como é que é o seu trabalho? Ah, eu sou advogado. Não, tudo bem, eu não perguntei o que você é. É interessante eu saber e tal, mas o que você é enquanto advogado? O que você faz enquanto advogado? E aí a pessoa pode falar para mim, olha, eu fico num escritório junto com estagiários, resolvendo os processos e tal. E a pessoa pode me responder, eu sou advogado, mas eu tenho uma empresa e eu carrego caixa. Então não é a profissão da pessoa, é a tarefa que ela faz no dia a dia. Você é advogado e você pega avião 3 vezes por semana. Você enfrenta a fila, fica sentado no avião, tem o estresse da viagem, tem que acordar às 4 horas da manhã. Então a gente tem que entender direitinho o que aquela pessoa faz. Eu pergunto, você tem carro? Tenho. É automático? Não. Um trajeto é muito longo para o trabalho? Imagina uma pessoa, como é diferente, uma pessoa que tem um trajeto de 10 minutos de bicicleta para o trabalho e a outra que pega 2 horas para vir de Itaquera até o centro, de metrô, ônibus ou de carro até. Então elas têm um sofrimento diferente, uma compreensão da dor diferente. E os movimentos que ela faz são diferentes. O estilo de vida dela então, é diferente. a gente é meio xereta, né? Eu tenho um amigo ortopedista que brinca, né? O Renato lá vai o Renato conversar com o paciente. Você nasceu, aí eu olho para um paciente de 70 anos e pergunto assim, você nasceu de parto normal ou cesárea? Isso é uma piada, né? É lógico que a gente não faz isso, mas a gente gosta tanto de conversar com o paciente, entender a história dele, Foi forte. que é quase isso, né? Tipo, você olha para um paciente de 70 anos, você nasceu de parto normal ou cesárea? Foi bem, amamentou, teve um desenvolvimento motor ok? Não, a gente não faz isso, é uma brincadeira, mas a gente é muito xereta na vida das pessoas. Ontem mesmo, atendi Tudo uma que paciente, informação é importante para o médico. uma paciente que foi encaminhada para mim por dor no ombro. E conversando, só tinha lá na carta dor no ombro. Aí conversando com a paciente, você descobre que ela tem doença de Chagas, que já teve meningite, que já foi atropelada, mas ninguém nunca perguntou para ela. Isso faz muito tempo. Então, assim, a gente tem que ir além. Eu sempre gosto de perguntar o peso e a altura do paciente. O paciente sempre daquela, não sei, todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe o peso aproximado, né? Mas por que o peso é importante? Para a dosagem do remédio, por exemplo. Então, toda pergunta que a gente faz tem interesse. Então, às vezes eu olho para uma menina de 30 anos de idade que está com dor na coluna. Você tem algum problema para fazer xixi? Ela vai olhar para mim, como assim?
mas ela não sabe que se tiver um problema grave na coluna, a gente pode ter a urina mais solta. Então a pessoa pode perder xixi. E eu pergunto isso nesse contexto. Uma coisa que eu pergunto também, o hábito intestinal da pessoa. Puxa, você olha para um cara executivo, presidente de banco, ou até um pedreiro, enfim, qualquer paciente homem, aquele estereótipo machão, fala assim, o senhor evacua? Quantas vezes por dia? Qual é o seu hábito? O que isso vai mudar Exatamente. com a dor que eu estou sentindo? Mas eles não sabem que Tem tem algumas doenças que existe a alteração esfincteriana. Então a gente acaba indo muito além. Eu gosto muito de perguntar sobre o sono dos pacientes. Então a gente acaba trabalhando todos os aspectos de vida. Aí eu termino de falar tudo, aí eu olho para o paciente, fazer diversas perguntas, eu olho para o paciente e falo, puxa, então, o que você tem para me falar? Doutor, eu já falei tudo. Não, você esqueceu, você veio aqui por dor no ombro. Fala para mim, você tem qual queixa? Ah, não, doutor, acho que eu já falei tudo. E no final das contas a gente acaba, enfim, aí vai examinar tudo, acho que tem o problema pontual do paciente. É uma coisa que eu aprendi com a professora, né, até na prova de concurso. Eu atendi muito bem uma paciente, perguntei tudo, fiz tudo, não sei o quê. Eu só não resolvi o problema dela naquele dia, que era uma dor no pé. E a professora falou, você foi perfeito, fez o diagnóstico e tal, mas você esqueceu de perguntar para ela o que ela queria na consulta. Então é uma coisa que ficou muito marcado para mim. Eu sempre termino a consulta, terminamos, você quer me pedir mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa? A gente realmente tem que estar à escuta do paciente, isso não é balela. No HC, a gente não trabalha com o paciente a cada 5 minutos. A gente trabalha com horário marcado, avaliação inicial 1 hora do paciente e retorno a gente tem meia hora para conversar com o paciente examinado. Que maravilha isso. Isso é o HC, Sistema Público de Saúde, é o melhor do Sistema Público de Saúde, talvez seja o nosso Instituto de Reabilitação, eu sou orgulhoso dele, então vou falar assim. Fala feio. Mas é assim, a gente... Como que é o nome mesmo? Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas. INREA. I-M-R-E-A. INREA. E isso tudo está, enfim, no site da Rede Lúcio Montoro. O INREA, ele foi englobado pela Rede Lúcio Montoro quando ela foi criada. Então a gente, orgulho mesmo. a gente acabou dando os parâmetros para a rede, enfim, em geral, e hoje em dia funciona muito bem, tudo meio protocolar que a gente faz de uma forma uniforme em todos os cantos do estado de São Paulo. E há uma preocupação no país sobre a reabilitação, né? Sim. Parece que a gente tem visto muitas notícias, muitas ações, muitas campanhas e muitos médicos, né? Muitos profissionais envolvidos com isso. Sim, sim. A gente tem visto as campanhas de reabilitação. A gente tem visto uma preocupação muito grande com a parte pulmonar, né? Tem alguns pacientes que acabam ficando dependentes de oxigênio no momento inicial. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com esses pacientes no longo prazo. No caso de Covid. De Covid, por exemplo. E foi uma coisa que ficou muito em voga agora com a Covid, foi a reabilitação pulmonar, que paciente vai precisar ou não de oxigênio e como tirar esse paciente do oxigênio. Mas a gente tem travado uma batalha boa aí. Eu não acho que a gente está perdendo tudo, não. Vocês estão correndo atrás, né? Vocês aprenderam agora, até determinado ponto, como que lida-se, né, com vários pacientes. Sim. A gente que está no estado de São Paulo acaba achando que a reabilitação só existe dentro do Hospital das Clínicas, ou da Escola Paulista de Medicina, ou das grandes faculdades da Santa Casa de São Paulo. Mas não, fora do estado de São Paulo, além da Rede Lúcio Montoro que existe aqui, existem institutos de excelência, como em Brasília o famoso Sara Kubitschek, em Goiânia tem um excelente que é o SER. Então assim, a gente tem a própria ACD, eu também, enfim, acabo fazendo uma parte de convênio na ACD, eu sou ligado à ACD de alguma forma. A própria ACD acabou exportando o modelo para outros estados e através do Teleton conseguiu transportar esse modelo para lugares onde existia uma carência em reabilitação, principalmente das crianças, aí a gente está falando, mas é muito interessante. Então a gente não existe uma instituição, existem algumas instituições no Brasil que têm uma excelência, enfim, reconhecida, e o que a gente tem tentado fazer é exportar esse modelo que é excelente para áreas do interior dos estados, ou enfim, manter o modelo ativo e fazer com que mais pessoas tenham acesso à reabilitação. A gente criou há uns tempos atrás, eu participei disso, um modelo onde a gente dava teleaulas, isso há um tempo já atrás, para médicos que trabalhavam em postos de saúde no interior do Brasil. Então, a gente dava como se fosse uma capacitação sobre reabilitação básica para pacientes amputados, para pacientes que tinham quebrado a coluna, para pacientes que tiveram um AVC, e a gente tentou divulgar esse conhecimento.
e teve um grande sucesso. Essa plataforma, acho que ela é ativa até hoje. Que beleza, né? É. Eu acho que é muita informação que a gente tem. E você que está aí do outro lado, você pode pesquisar tudo isso também. Sim, sim. Né? Porque eu acho que a gente tem várias histórias interessantes. E a gente vive um momento onde a gente está olhando mais para a saúde, né? Parece que todo mundo conseguiu se olhar de uma forma diferente. O que eu estou sentindo, onde eu estou andando, como eu estou me portando. E eu acho que isso a gente vai acabar levando para a vida, né? E vamos seguir em frente. Você faz muito trabalho voluntário também, né? Isso, desde pequeno, enfim, aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre fez trabalho voluntário e eu lembro que quando a gente era adolescente, eu participei de uma ONG que é filiada à Unesco, que chama CISV, não sei se você já ouviu falar, que é o Children's International Summer Village, onde a gente acaba criando uma consciência bastante grande sobre o que é o mundo e tal, logo cedo. E a gente acabava, enfim, a vida é que a gente acaba fazendo as coisas de uma forma a se doar, enfim, pensando no outro mesmo. Eu acho que dinheiro é uma consequência. Com certeza. Né? E eu tenho convicção disso porque eu trabalho 40 horas no HC. Se alguém quiser saber meu salário, é só olhar no Diário Oficial da União. É público, né? Exatamente, é um salário público. Agora, eu gosto muito desse trabalho, eu acho que eu gosto muito de trabalhar no SUS, eu sou um médico convicto de que o SUS é um dos melhores sistemas de saúde, enfim, do mundo. Você é o segundo que vem aqui falar isso, o outro era um dentista. Ah, não, mas eu sou convicto disso. Eu acho que, assim, talvez exista muita burocracia, mas o modelo criado no Brasil é um modelo de excelência, sem dúvida, onde a gente assiste toda a população. E eu tenho muito orgulho de trabalhar no Sistema Único de Saúde. Infelizmente, existem outros fatores que fazem com que o dinheiro não chegue na ponta, as estruturas não sejam montadas, mas aí a política em si, o modelo é muito bom. A estrutura. O funcionamento talvez não seja tão bom, mas a estrutura e o modelo são muito bons. E a gente sabe que a gente tem atendimento em todos os bairros, né? Sim. Todos os polos, isso é muito importante. Você estava me contando, antes da gente começar a entrevista, sobre o Pernas de Aluguel. E eu quero trazer para o meu público isso também. Ah, não. Depois eu até te passo o contato do Eduardo, que foi o criador do projeto. O Edu, enfim. Na verdade, eu soube desse projeto, foi interessante, né? Eu participo de alguns projetos hoje em dia, mas é o que eu falo, a gente tem que escolher alguns para participar realmente, né? E tem aí uma paciente minha que chegou no ambulatório, ela teve sequela de AVC. E aí E ela chegou muito deprimida, não se mexia, não levantava da cadeira. E eu estava dando os remédios e via que ela não melhorava, ela não tinha condição cardiológica de iniciar um tratamento intensivo motor. E a gente não podia dar fisioterapia para ela e ela não melhorava, mudava o remédio, não melhorava. Aí um belo dia ela chegou para consulta em pé e sorrindo, 80 e poucos anos. Eu olhei para ela, o que aconteceu com a senhora? O Carlos Tramontina me levou para correr. Falei, me conta melhor sobre isso. Falei, não, existe um projeto que é o Pernas de Aluguel. Eu estava numa cadeira de rodas e participei de uma corrida de rua e quem me levou foi o Carlos Tramontina. Ai, que amor. Aquilo mudou a vida dela de um jeito que tudo que eu tinha feito enquanto médico não tinha mudado. E eu falei, eu preciso conhecer esse negócio melhor. Nem corria na época. Eu falei, eu preciso aprender a correr para ver se eu entro por projeto. E eu lembro que a corrida com pernas, onde você conduz ou participa junto, você pode ser um batedor para pedir licença para as pessoas com educação. Você tem várias tarefas que a gente pode fazer numa corrida do pernas. É uma grande festa. E eu acho que assim, o grande beneficiado disso não é a pessoa que está na cadeira de rodas, é a gente que está correndo com eles. É eles que me fizeram correr. E é muito legal, gente, porque eu vi uma foto, eu imagino que seja isso. Você empurra a cadeira de rodas e faz com que você corre e faz com que aquela pessoa que está na cadeira de rodas também corra. Tem algumas fotos lá no Instagram, exatamente do projeto, e tem também o Instagram do Pernas, enfim. Pernas de Aluguel. Quem quiser ser voluntário, escreve na internet Pernas de Aluguel, contacta o Edu, pede mais informações, mas é uma plataforma online muito fácil de responder. Agora a gente não está tendo prova, obviamente, existe um momento de pandemia,
Mas assim que retomar isso, com certeza vai estar todo mundo lá correndo junto. Com certeza, a gente vai trazer o Eduardo aqui para contar pra gente desse projeto. Existiu uma sensibilização muito grande dos próprios organizadores de corrida. E eles deixam a gente largar um pouquinho antes dos outros. E na hora da chegada, existe uma grande festa para o grupo. Então, uma coisa muito bonita de se ver assim. Todo mundo para, bate palma. A gente pega aquelas pessoas que têm deficiência, mas têm ainda capacidade de andar, tira da cadeira, ela atravessa andando a linha de chegada. Imagina para uma pessoa dessa atravessar andando a linha de chegada. Que demais. Isso está fazendo bem para toda uma plateia também que está ali só para assistir. Todo mundo se envolve. Se sente cheio de energia nesse projeto. É muito bacana. E participam junto com corridas oficiais? Nas corridas oficiais. Tem corridas como Atenas, por exemplo. Sim. Não tenho conflito de interesse. Falo marca, não, tá tudo mas certo. Não tenho nenhum conflito. Tem a corrida Atenas, por exemplo, que, enfim, acolheu muito bem o grupo. E hoje em dia o aniversário do Pernas a gente faz numa corrida da Atenas, que é o 21K de São Paulo. É muito legal tudo isso. São projetos que a gente tem prazer em falar. A gente está quase no finalzinho do programa. Quando a gente... você faz o tratamento, você falou da toxina, você utiliza a infiltração. O que é a infiltração? Ele vai direto no músculo ou no osso? É uma coisa interessante. A gente tem diversas técnicas, né? Na nossa formação no Hospital das Clínicas, a gente teve a formação em acupuntura, por exemplo. Eu era muito cético quanto à acupuntura, até um dia eu estar com uma dor no pé, um professor colocar uma agulha na minha cabeça, a dor acabar, e eu olhei pro professor e falei, professor Vu, eu lembro bem desse dia, professor, desculpa tudo que eu falei até agora, eu vou ler tudo que o senhor tem a me dar e vou estudar esse negócio. Então a gente tem uma formação bem ampla dentro da fisiatria, né? E a gente tem diversos instrumentos para utilizar para melhorar a dor do paciente. Então a gente tem uma técnica que chama agulhamento seco, onde a gente simplesmente pega um músculo que está muito tenso, enfia uma agulha de acupuntura e no ponto certo, obviamente, tomando cuidado para não acertar uma artéria, um nervo, alguma coisa assim. Então tem que ser feito até por um médico, enfim. E a gente tomando esse cuidado, a gente relaxa aquele músculo muito mais facilmente do que outras técnicas. É um pouco doloroso. A gente sempre explica para o paciente, é um pouco doloroso. Tem ainda, por exemplo, terapia por onda de choque, onde a gente usa uma onda de choque tipo da litotripsia. Quando a gente quebra um cálculo renal, é uma onda de choque tão forte que solta o músculo e ajuda a cicatrizar o osso e diminui a tendinite. Então a gente tem diversas técnicas que vão ajudar a gente. A gente pode infiltrar, por exemplo, aquele ácido hialurônico que as mulheres usam para preenchimento no rosto. A gente pode injetar nas articulações para aumentar, enfim, é o que eu brinco, né? A viscosidade, a lubrificação da dobradiça. Do joelho? Do joelho, do ombro, tem lugares onde a gente pode aplicar isso. Ombros e joelhos, vamos combinar, eu acho que no geral... É o que eu brinco, o ácido hialurônico é como se fosse um WD. Você põe na dobradiça e ela para de ranger. Que beleza! Aí, gente, tá com dor? Vai procurar o Dr. Renato, né? Tem muita coisa para ser feita, tem muitas técnicas. E alivia na hora e se for Mas um eu tenho uma tratamento coisa prolongado. importante para falar. A coisa mais importante para um paciente melhorar é ele querer melhorar. Também? Se o paciente não participa ativamente da própria reabilitação, ele não vai melhorar como ele deveria. Então a gente pode ter 1 milhão de técnicas, mas se ele não fizer a parte dele fazendo a fisioterapia, o exercício, mudando os hábitos de vida, dormindo direito, tomando menos café, diminuindo a bebida, diminuindo o cigarro, ele vai continuar. Se você não mudar nada, como é que você quer melhorar? Então o que eu falo sempre para o paciente, eu vou fazer 1%, os outros 99% estão na tua mão. Você tem que entender que você tem que mudar. E se você não entender isso, eu não vou conseguir melhorar você. Muito legal. Aí, ó, você tá com alguma dor, você tá com dor no joelho, tá reclamando aí que tá com excesso de computador, não tá usando a cadeira direito. Tô falando de coisas simples, né? Que os casos graves, eu sei que eles chegam até vocês, de alguma forma. Eu acho que vale a pena a gente pesquisar cada vez mais sobre a fisiatria. Ouve esse programa de novo, né? A gente vai disponibilizar no YouTube, no podcast do vibemundialfm.com.br. Renato, o programa tá terminando. Que pena. Nossa, volta? Volto. Quantas vezes a gente quiser, né? Tem quiser. Muita informação interessante para dar. Eu quero que você passe uma mensagem aqui pro nosso ouvinte. Depois de tantas, né? Olha, você não só falou da fisiatria. Você falou de burnout, você falou de Covid, você
falou do SUS, você falou do HC, então eu acho que a gente trouxe aí uma gama de informações até para fazer esse jovenzinho aí que não sabe o que fazer, de repente começou a falar assim, eu quero ser médico. A fisiatria é uma excelente especialidade, assim, se eu tenho que concluir, enfim, eu amo o que eu faço, todo mundo sabe que isso é verdade, todos os meus pacientes sabem que é verdade, quem trabalha comigo sabe que é verdade. O mais importante, se você for escolher essa especialidade, você tem que ser apaixonado pelo que faz. Dinheiro tem que ser uma consequência e você tem que trabalhar no dia a dia com o teu paciente sempre. Eu sou um cara que gosta muito de atender. Eu não acho difícil eu passar para um nível administrativo. Eu gosto do contato com o paciente. Então, se você gosta disso, a fisiatria é uma excelente especialidade. E uma mensagem final que eu vou deixar é assim, o mundo mudou, tudo mudou, enfim, a gente mudou a vida pessoal, a gente mudou a vida profissional, mas as coisas estão melhorando, gente, tá bom? A gente está vendo, enfim, que na prática a gente sabe lidar melhor com a doença, a gente está melhorando as coisas gradualmente e o mundo deve voltar ao normal. Já está voltando, a gente já está sabendo lidar com a doença aí no nosso dia a dia. Obrigada, Renato. Imagina, obrigado você, Sucesso para você, viu? Vai voltar pra gente continuar esse bate-papo, viu? Faltou coisa aqui. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Conversei com o doutor Renato Martins. Procura lá, dr.Renato Martins no Instagram e começa a seguir. Um grande beijo, eu volto daqui a pouquinho, a qualquer momento aí na tua programação. Um grande beijo. Vibe Mundial 95.